a trazer à margem do ribeiro. Tomando eis que às margens do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrare esses 2 rios, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Glória a Deus por essa palavra. Amém? A gente está aqui falando do rio Eufrates, que vai se encontrar com um mar morto, o mar onde não tem vida, onde todo mundo conhece ele, onde não tem peixe, não tem nada que possa declarar vida. Mas há essa profecia em Ezequiel falando, né? Está falando também da chegada do Messias, está falando que haverá vida no meio de um lugar morto. E quando a gente vai olhar para essa palavra, a gente já vê a profecia se manifestando, né? Quem conhece e já ouviu falar dos Bolones, das coisas que estão acontecendo em Israel. A Bíblia vai dizer que o mar morto está tendo vida, está tendo peixe. Se você não puder, você vai olhando lá, vai estudando um pouco, você vai ver a profecia se cumprindo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A gente sabe que toda palavra do Senhor, ela vai se tornar viva e eficaz e não voltará vazia. Então, tudo que o Senhor falar, irmão, vai acontecer. A gente tem a certeza que tudo que está escrito já aconteceu ou ainda vai acontecer. Então, a Bíblia vai trazer de um mar morto, um mar sem vida. E a mesma coisa é isso na nossa história, na nossa vida, irmão. Nós somos o mar que estava morto, sem vida, sem peixe. E que Jesus vem e vai trazendo um caminho, porque quando você vai olhar a história do Mar Morto hoje, que está tendo peixe dentro do Mar Morto, é meio louco isso. Mas quando você vai vendo a história, as águas que descem de Jerusalém fizeram um caminho, e ele vai entrando embaixo do Mar Morto, e ele vai se tornando como bacias pequenas de águas doce dentro de um mar super, mas super salgado. Que loucura! Mas isso é a profecia. É a palavra do Senhor. Isso, irmão, é tão profundo e tão espiritual e sobrenatural. Eu fiquei pensando na minha vida, porque minha vida era um mar morto, sem vida, sem lógica, sem desejo de alguém estar naquele mar. Mas quando Jesus entrou, e ele foi de pouquinho em pouquinho, porque a gente espera que seja por completa a nossa vida com Deus. Você pode estar hoje aqui com 30 anos. Eu lembro que com 30 anos eu não tinha chegado na capacidade com Deus que eu tenho hoje. E olha que eu já tinha uma profundidade com Deus. Irmão, quando a gente olha essa palavra se manifestando lá, você vê peixes nadando no Rio Morto, você vê eu estava vendo uma reportagem, e você vê as árvores, você vê as plantas, as tâmaras que estão crescendo naquele lugar, aí você olha para a palavra e você diz, Jesus está voltando. Mas por que você não pega essa palavra e põe na tua história hoje? Eu conheci pessoas que, quando chegavam na igreja sem expectativa de vida. Mas quando ouvia a pregação e quando olhava nos meus olhos e falava, pastor, eu tenho jeito. E eu falava, sim, sim. Enquanto houver fôlego de vida. Sim, como um mar morto. Deus quer entrar na tua história, na tua vida, e trazer peixes que você nunca imaginou nadar. A Bíblia vai trazer isso para a minha vida e a tua, que Jesus é essa água do rio Eufrates entrando no morto, no mar morto, irmão. E somos nós, trazendo vida,
mudando. A Bíblia vai dizer isso, e ainda não foi transformado na totalidade o Mar Morto, irmão. Vai chegar dias que a gente vai ouvir que ele vai ser águas doces, água para beber. Então, o que eu vejo de Deus, que Deus ele começa na nossa vida como começou nesse Mar Morto. Deus ele começa fazendo o caminho. Jerusalém é o caminho para o Eufrates descer. Ele passou por debaixo, a Bíblia diz que esse rio está passando por debaixo, os historiadores estão dizendo, ele vem lá de Jerusalém e ele vai descendo. E o interessante é que ele vai por baixo da terra, onde ninguém vê, e dentro do mar, ele começa a fazer as borbolhas, e ele vai subindo, e ele vai tomando o lugar do Mar Morto. Eu vi pessoas nadando nas bacias que estão dentro do mar, e a água é doce. Tem peixes. Irmão, tome a palavra hoje. Nós queremos salvar vida. Nós queremos trazer vida. Tome a palavra do Senhor hoje sobre você. Reivindique a presença, a glória de Deus na tua vida. Insista com Ele para que essas águas desçam. Tem gente que ainda está com as águas em Jerusalém. Não permitiu elas descer. Tem gente que gosta da palavra. Nossa, é tão bonita a palavra. É mesmo, irmão. É linda a palavra. Olha como é linda quando o coral sobe lá e canta louvores. Maravilha. Olha como é bonito, eu vejo o povo, né, abaixa as mãos, bota as mãos no coração, fecha os olhos. Que coisa linda, é verdade. Mas ainda você não se colocou. Deus está ali te chamando, deixa as águas descerem. Tem muita gente que ainda está vendo a água embaixo de Jerusalém, está dizendo, hoje não, hoje não, hoje não. Eu já preguei evangelho, né, na rua, e uma vez eu estava pregando evangelho com um moço, e eu falava para ele, você sabe do amor que Jesus tem por você? Ele falou, sim, eu sei. Eu falei, você sabe da chamada que Deus tem para você? Sim, eu sei. E aí eu olhei nos olhos dele e falei, então por que você insiste em ficar com essa mulher que não é sua? Gente que deixa as águas em Jerusalém, gente, não, fica aí. Eu sei que você está aí, eu me sinto bem com você, mas Deus quer fazer mais, irmão. Mas Ele quer descer de Jerusalém e vai, até chegar no Mar Morto e transformar esse mar em vida. Eu fico pensando, quando eu pregava ali para ele, eu fiquei pensando, eu falei assim, se posicione. Ele balançou a cabeça, abaixou a cabeça. E eu fiquei pensando, se hoje ele escutasse, né, se ele tivesse escutado aquilo que o Espírito de Deus... Quando um pregador para falar a palavra, é o Espírito Santo de Deus falando. A Bíblia diz, né, aquele que dá ouvido à voz do Espírito de Deus. Então, se ele já tivesse ouvido hoje, irmão, ele já estaria uma bênção. A mesma coisa entre mim e você. Se eu, no dia que eu ouvi Jesus, ouvir a voz dele, ouvir mesmo, irmão, audível. Tem muita gente que ouve, né, dentro da palavra, amém, glória a Deus. O Senhor fala através da palavra, o Senhor fala, às vezes, num louvor com você. O Senhor usa quem Ele quer. Mas eu lembro que eu ouvi assim, audível, no meu ouvido. É como se ele tivesse separado uma cadeira e falou, senta aí, Vânia, que eu quero falar com você hoje. Você não me conhecia, mas eu me apresento para você. Ô, Vânia,
Lembra daquele dia no banheiro que você estava perguntando quem estava ali no banheiro? Você sabia que não era um espírito mau, porque você conhecia os espíritos maus. Mas eu estava ali te observando. Sabe por que houve a visitação, irmão? Naqueles dias, eu estava com 10 anos para 11 anos. Naquele dia que eu senti Deus dentro do banheiro. E quando foi com 11 anos, o Senhor, né, através da igreja, se apresentou a mim. E ele falou isso. Era eu que estava naquele banheiro, te observando. Hoje eu me apresento para você. Você não está aqui por causa do teu pai e da tua mãe. Você está aqui por mim. Porque eu te amo, Vânia. E aquilo ali para mim foi tudo, irmão. Acabou. Eu deixei as águas descerem. Deixa a água descer, a água que está em Jerusalém parada. Deixa a água chegar ao mar, que é a tua vida, que está morto. Deixa Deus conduzir essa água ao ponto de subir dentro do mar, aumentar ali e deixar nascer, porque é bíblico, irmão. A Bíblia diz que teria peixe e o peixe veio pelo caminho. Tem vida no mar morto hoje, irmão. O que Deus não pode fazer na tua vida? Ele está chamando você para o reino, está mostrando que Ele é maior do que todos os deuses que estão nessa terra. Todos, 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 todos. Se você quer conhecer isso, você que está em... Não sei de onde você vem, se da feitiçaria, da Umbanda, da onde você vem, pergunta. Pergunta lá dentro. Pergunta. O Senhor Jesus é maior? Pergunta. Você vai entender. Jesus é maior, por que não servir a esse Deus que te amou, que te trata como filho, e quer tirar a morte e trazer vida? O rio Eufrates, irmão, é o caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós somos o mar morto. Ele está mostrando na profecia que o reino dos céus está chegando. Que ele vai mudar. Ele vai mudar a humanidade, irmão. Está chegando o tempo, irmão, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique para trás. Deixa as águas do rio Eufrates descer de Jerusalém e entrar na tua vida e transformar a tua história. Eu tenho evangelizado desde então vidas que diziam para mim, eu estou na igreja, mas estava destruída, estava caída, as águas paradas. Jesus quer que as águas desçam, que as águas curem. Tem gente que não está sendo curada. Deixa Deus te curar na alma, nos teus pensamentos, no teu caminho, no teu casamento, no teu corpo físico. Jesus é um Deus que cura. Ele cura, creia nisso. Creia. Ele cura. Ele toma as tuas dores. Ele quer cuidar de você. Então, toma a tua vida hoje, como diz essa palavra. O Senhor dizia no versículo 9: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares esses 2 dias? Oh, aleluia. Aí ele continua dizendo, ó, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio.
Aleluia, irmão. Aleluia. Quando eu olho, é interessante, irmão, que eu vendo um documentário perto do Mar Morto sobre a vida que está tendo lá, tem uma planta, eu esqueci o nome dela agora, mas tem uma planta que está crescendo lá e os cientistas já estão declarando cura por câncer através daquela planta. Olha o que Deus está falando, porque é bíblico, está na Bíblia. Vai ter remédios através daquele lugar. Você acha que Deus não quer usar a sua vida como remédio para a tua casa, para a tua família? Eu fui o remédio para minha casa, para minha família, através de Cristo Jesus. Foi assim, irmão. É bíblico. Jesus quer fazer muito além do que você imagina. Se a minha família hoje está de pé, é porque insistir com Deus, irmão. E insisto, vou insistir até o último dia do meu fôlego, para que eles adorem, para que eles busquem, para que eles sejam do Senhor. Porque o melhor caminho é a vida eterna, irmão. Não tem outro bem maior do que isso. Jesus, quando eu penso em Jesus, eu penso na vida eterna. Por isso eu louvo, por isso eu glorifico, porque eu creio nele, porque eu quero andar com ele, porque eu quero ir para o céu. Se você colocar isso no seu coração, você entra dentro de uma igreja, sem esse negócio de dizer, não, eu vou entrar dentro da igreja, se a igreja me satisfazer, eu fico. Se te satisfazer, se a igreja andar em santidade, se o pastor, ele ora, ele busca a Deus, o coração dele não está no dinheiro, se entregue a Jesus, se entregue. Uma oração sincera, verdadeira com Deus, fala com Deus, eu quero que o rio desça, as águas entrem nessa vida, que é mar morto, e traga peixes, planta, tudo novo, Senhor. Peça isso a Deus hoje. Amém. Que essa palavra hoje possa ser vida para a tua história. Que essa palavra possa mudar. Você que estava morno dentro da igreja, para de ser morno dentro da igreja. Sai disso. Pastora, como é que eu faço para eu ficar mais fervoroso, mais um cristão verdadeiramente? Primeira coisa, vai para o grupo de evangelismo. Eu, como pastora, conheço as pessoas assim. Tem gente que chega e já quer, eu quero fazer isso, isso e isso. Ame em primeira alma. Evangelize. Quando a gente sabe o valor da eternidade, a gente quer para o próximo também. Quando eu passo nas ruas, eu vejo as meninas jogadas no chão, sem comida, sem veste. Sabe o que eu penso? Que podia ser eu. Que podia ser eu. Essa misericórdia e esse amor que Jesus quer. Se você está morno dentro da igreja, comece a fazer um propósito de você ser mais fervoroso. Vai para o grupo de evangelismo. Pastora, não tem grupo de evangelismo na minha igreja. Ok, então, evangelize você. Tira um dia para sair, não para dar folheto. É diferente. Não é para dar folheto. Pare, se você evangelizar uma pessoa e a semente for colocada dentro do coração dessa pessoa, irmão, vai gerar uma vida para os céus. E a Bíblia diz que há uma festa quando um ímpio se converte ao Senhor. Uma festa, irmão, imagina como que é essa festa no céu por causa de uma vida. Comece a crescer. Comece a crescer. Amém? Glória a Deus.